Olá, pessoal. A partir de agora, nós vamos resolver algumas questões do tema documentação de auditoria, que também já foi chamado e que é comumente chamado ainda de papéis de trabalho. É um tema bastante comum nos editais de prova de concursos, que cobram a disciplina auditoria, e, ao mesmo tempo, é um tema bastante simples, bastante fácil, não costuma trazer grandes dificuldades para os candidatos quando efetivamente cai na prova, obviamente, né? Então, é um tema que vale a pena entender bem, porque é questão basicamente certa na hora da prova. Vamos para a tela, então, que a gente vai agora começar a resolver algumas questões, a começar por algumas do CESP. Câmara dos Deputados 2014. Com relação ao sistema de controle interno e externo aos princípios, normas e procedimentos de auditoria, julgue os itens a seguir. Ao final do trabalho de auditoria, os papéis de trabalho de auditoria são classificados em transitórios ou permanentes. Questão muito básica, questão muito objetiva, falando de papéis de trabalho transitórios e permanentes. A doutrina costuma realmente dividir os papéis de trabalho em papéis de trabalho transitórios ou correntes e papéis de trabalho permanentes. Então, os papéis de trabalho correntes, aqueles transitórios, são os que são utilizados em um único exercício social. Ou seja, eu utilizo aquele papel de trabalho, aquela informação, apenas naquela auditoria que eu estou realizando, na auditoria específica naquele momento. E é por isso que é corrente, porque é uma informação que não vai ficar constantemente sendo utilizada em outras auditorias. Eu utilizo naquela auditoria, vai para um arquivo transitório, um arquivo corrente, e eu não vou ter necessidade mais de utilizar em auditorias seguintes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o plano de trabalho. O plano de trabalho é realizado, eu realizo um plano de trabalho, eu elaboro um plano de trabalho para cada trabalho de auditoria, que vai me dar uma orientação sobre como realizar aquela auditoria propriamente dita. Então, após o trabalho de auditoria, vai ser arquivado nos arquivos transitórios, nos arquivos correntes. Eu não vou utilizar o mesmo plano de trabalho numa auditoria seguinte. Outro exemplo de informação que vai me servir apenas para aquele momento, para aquela auditoria, aquele exercício. Extratos bancários. Se eu estou auditando o exercício de 2012, por exemplo, eu vou utilizar os extratos bancários de 2012, mas na auditoria do exercício de 2013, dificilmente eu vou utilizar os mesmos extratos de 2012, eu vou utilizar os extratos de 2013. Por isso que eu considero também os extratos bancários como arquivos permanentes, ou arquivos transitórios ou arquivos correntes. E os papéis de trabalho permanentes são utilizados em mais de um período. Como, por exemplo, manuais da empresa, estatuto social. O estatuto social da empresa vai ser utilizado em mais de um exercício, vai ser utilizado em mais de uma auditoria. A não ser que tenha tido alguma alteração, mas ainda assim eu vou acabar utilizando o estatuto com as alterações. Então, o plano de contas da empresa, a forma como a empresa distribui suas contas ali no plano de contas, a contabilidade, isso tudo vai ser utilizado por mais de um período. Então, são os arquivos permanentes. A questão está correta, pois traz uma informação bem objetiva. Ao final do trabalho de auditoria, os papéis de trabalho são classificados em transitórios ou permanentes, para fins de arquivo, logicamente. Vou colocar aqui, ó, arquivo. Próxima questão. Com relação a pontos essenciais, técnicas de elaboração e demais aspectos inerentes à documentação de auditoria, julgue os itens seguintes. Na documentação de auditoria, o auditor deve registrar os procedimentos executados, suas conclusões e os resultados de seu trabalho. Até aqui está correto. É exatamente isso. Essas conclusões irão compor os relatórios e pareceres finais da atividade realizada. Também está correto. Então, outra alternativa correta, outra assertiva correta. Lembre-se que todas as atividades relevantes no decorrer do trabalho de auditoria
devem ser registradas nos papéis de trabalho, na documentação de auditoria. Então, tudo isso que a gente está falando aqui na assertiva deve ser registrado, pois são relevantes, desde o início do planejamento até o término da fase de relatórios, da apresentação de relatórios, tudo que for relevante deve ser arquivado em papéis de trabalho, e aí, como a gente viu na questão anterior, tanto transitórios quanto permanentes. Então, a questão também está correta. 3. É permitido ao auditor externo, durante o processo final de montagem dos arquivos de auditoria concluída, modificar os documentos de auditoria. Ou seja, a questão está afirmando, olha, o auditor externo pode modificar alguns documentos durante a montagem dos arquivos finais, dos papéis de trabalho, da documentação que vai ser arquivada. Só que a questão está pedindo uma alternativa que traz uma modificação que não é possível. Então, dentre as 5 alternativas, nós temos que selecionar uma que a gente entenda que não seja possível sua modificação durante a montagem dos arquivos finais. Letra A, apagar, descartar ou destruir documentação superada, ou seja, vencida, fora de validade. Se a documentação já foi superada por outra, já está fora de validade, já está vencida, já não nos interessa mais, eu posso apagar, descartar, destruir essa documentação, não teria por que simplesmente ficar juntando esse material nos arquivos. Letra B, acrescentar referências cruzadas aos documentos de trabalho, sem problemas. As referências cruzadas são uma técnica utilizada pelo auditor para poder justamente facilitar a organização dos seus papéis de trabalho. Ele, num determinado documento, ele faz citação a um outro documento, no outro documento ele faz uma remissão àquele documento, enfim, são referências da documentação nos papéis de trabalho para facilitar o auditor a encontrar depois a documentação que ele desejar consultar mais à frente. Então, também é possível acrescentar essas referências durante a montagem dos arquivos finais. Letra C, substituir carta de circularização dos advogados com nova posição das contingências. Observem, nesse caso, eu já não poderia fazer essa mudança, por quê? Porque a resposta da carta de circularização dos advogados vai influenciar na minha opinião, na opinião que eu vou utilizar nos relatórios. Então, se eu substituir a carta de circularização, vai mudar, provavelmente vai mudar a minha opinião, já que eu estou dando para ele nova posição de contingências, para os advogados nova posição de contingências. Então, essa modificação eu não poderia fazer, porque ia influenciar diretamente, ela vai interferir no conteúdo das evidências que eu vou utilizar para chegar às minhas conclusões. Então, eu não posso realizar isso. Seria o gabarito da questão, alternativa C. Letra D, conferir itens das listas. Conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter cumprido os passos pertinentes à montagem do arquivo. Perfeito, não teria problema nenhum. É até importante que ele faça essa conferência. E letra E, documentar evidência de auditoria que o auditor obteve antes da data do relatório. Ou seja, a evidência foi obtida antes do relatório. O que o auditor está fazendo agora é simplesmente documentá-la, diferente da alternativa C, que ele está tentando obter uma nova evidência por meio da resposta da carta de circularização, já após o relatório, logicamente, no momento da montagem final dos arquivos. Ou seja, o gabarito letra C, questão, quem já estudou as técnicas de auditoria, quem conhece a carta de circularização, quem sabe o que é uma contingência, vai saber resolver essa questão com bastante facilidade. Questão 4, compostos pela documentação preparada pelo auditor ou a ele fornecida na execução da auditoria, os papéis de trabalho possuem as seguintes características, exceto. Ou seja, nós temos que identificar nas alternativas da questão 4, qual delas não é característica dos papéis de trabalho. Letra A. Sua disponibilização a terceiros é permitida, desde que formalmente autorizada pela entidade auditada. Observem,
uma informação importante sobre papéis de trabalho. Os papéis de trabalho pertencem ao auditor. São de propriedade do auditor. Por quê? Porque nos papéis de trabalho estão evidenciados todo o modus operandi daquela auditoria, toda a forma como aquela auditoria foi conduzida. Então, são propriedade do auditor. Entretanto, os papéis de trabalho têm informações da empresa auditada. E por uma questão de sigilo profissional, o auditor não pode disponibilizar essas informações a terceiros, exceto no caso da entidade auditada autorizar essa disponibilização, o que, logicamente, deve ser feito formalmente, deve ser feito por escrito, porque uma autorização verbal não permitiria ao auditor a isso. Então, essa alternativa está correta em relação aos papéis de trabalho. Letra B, apenas abrigam informações em papel, sendo vedadas as evidências obtidas por meios eletrônicos. Vejam como essa alternativa é absurda. Nós estamos no ano de 2016, não faria sentido você dizer que só aceita informações em papel, que eu não aceito informações obtidas por meios eletrônicos. Então, essa informação estaria incorreta e seria o gabarito da questão. Vamos ver as próximas alternativas. Sua confidencialidade é dever permanente do auditor, acabamos de ver. Ele só deve liberar esse papel de trabalho para terceiros com autorização expressa da entidade auditada. Letra D, deve ser mantido sob a custódia do auditor, também já vimos, porque o auditor é o proprietário dos papéis de trabalho e deve cuidar desses papéis de trabalho por algum prazo, o prazo de 5 anos a partir da data de emissão do parecer. Essa prova foi elaborada antes das alterações que ocorreram no final de 2009 em relação às normas de auditoria. Então, é uma questão elaborada ainda sob a vigência das normas antigas, NBC T11 e demais. Então, algumas mudanças ocorreram em 2009. A NBC T11 foi revogada e seu lugar entrou a NBC TA 200. Pois bem, de acordo com a norma anterior, deviam ser mantidos sob custódia do auditor por um prazo de 5 anos a partir da data da emissão do parecer. O que mudou agora é que a retenção mudou apenas a nomenclatura. O que mudou agora é que a retenção, o período de retenção para os trabalhos de auditoria não deve ser inferior a 5 anos a contar da data do relatório. Então, ao invés de a gente dizer hoje, para ficar correta a questão em relação às normas de hoje, devem ser mantidos, como é que deveria ficar essa alternativa D? Devem ser mantidos sob a custódia do auditor por um período não inferior a 5 anos a contar da data do relatório do auditor. Mas esse item D não estaria incorreto, está correto. E letra E, sua padronização não é obrigatória. Está correto também, não existe uma padronização, não é obrigado padronizar os papéis de trabalho. Para cada auditoria eu posso ter uma necessidade diferente de arquivos de papéis de trabalho, então não tenho necessidade dessa padronização. E é por isso que essa alternativa também está correta, ou seja, o gabarito da questão é mesmo a letra B. Questão 5. Na auditoria interna realizada na tesouraria de determinada empresa de produtos alimentícios, referente à movimentação financeira do mês de agosto de 2014, o auditor constatou que a empresa pagou 3 duplicatas sem a devida comprovação de compra ou recebimento de material. A fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações, as informações e provas obtidas no curso da auditoria serão registrados nos papéis de trabalho. Questão bastante simples. Não vai ser no relatório. Vejam, as informações e provas obtidas no curso da auditoria serão registrados nos papéis de trabalho. Eu não vou registrar no relatório de auditoria. No relatório, eu vou registrar a minha opinião como auditor sobre as demonstrações contábeis.
sobre o objeto que foi auditado. É óbvio que essas conclusões, essa opinião, deve estar amparada por meio dos papéis de trabalho. Por quê? Se alguém tiver dúvida sobre a base das minhas conclusões, pode consultar os papéis de trabalho. Mas não vão ser, essas informações não vão ser registradas no relatório de auditoria, muito menos no programa de auditoria, que é a letra B, que é elaborado no início ainda, né? A primeira versão do programa de auditoria é elaborada no início do planejamento de auditoria, no início da auditoria propriamente dita, na fase de planejamento. Então, também não faria sentido eu registrar essas informações no programa de auditoria, nem na ata de conclusão de auditoria, nem em certificado de auditoria. Ou seja, o gabarito, questão bastante simples, letra D. Questão 6, questão da FCC também, os papéis de trabalho, número 1, item 1, devem conter o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e das conclusões alcançadas pelo auditor. Correto, como já vimos em sala. Então, papéis de trabalho conter procedimentos, evidência e conclusões. Os procedimentos que eu apliquei para atingir determinadas evidências, e vão estar lá as evidências, que vão me auxiliar a chegar a determinadas conclusões. 2, devem ser preparados de forma suficiente para que sejam compreendidos por qualquer usuário da informação contábil. Esse a gente pode considerar errado. Por quê? Porque os papéis de trabalho devem ser elaborados para serem entendidos por qualquer auditor mais experiente, e não por qualquer usuário das demonstrações, da informação contábil. Lembre-se que o acionista de uma empresa também é usuário da informação contábil. E ele não vai ter necessidade de compreender os papéis de trabalho. Os papéis de trabalho devem ser de entendimento de qualquer auditor experiente. O que torna a alternativa incorreta, o item incorreto. E o item 3 tem como objetivo auxiliar a execução dos exames, servir de suporte aos relatórios e como prova em questões judiciais. A incorreção do item 3 se dá na medida em que o papel de trabalho pode ser utilizado em questões judiciais, mas não é seu objetivo. E o item está dizendo, tem como objetivo e prova em questões judiciais. Isso está incorreto. Não é objetivo dos papéis de trabalho. Os papéis de trabalho servem como prova nas questões judiciais, sim, mas não é esse o objetivo de sua elaboração. Ficar bastante atento para isso. Então, o único item correto é o item 1. Está correto o que se afirma apenas em 1, gabarito da questão letra B. Questão 7, Fundação Getúlio Vargas. Analise as seguintes afirmativas sobre os papéis de trabalho de auditoria. 1. Devem ser arquivados com relação ao seu tipo, permanente, confidencial e corrente. Bom, o item 1, qual é o erro do item 1? O arquivo confidencial. Os arquivos, nós já estudamos lá no início dos comentários, que devem ser do tipo permanente ou corrente, dependendo da temporalidade, dependendo do tempo ou da frequência com que serão utilizados. Seria até mais correto do que o tempo. A frequência com que serão utilizados. E não com relação à confidencialidade. Os papéis de trabalho, de maneira geral, são confidenciais, como nós já vimos. São confidenciais, são de propriedade do auditor, mas ele pode cedê-los a terceiro ou apresentá-los a terceiros, desde que autorizados expressamente pela entidade auditada. Então, esse é o erro do item 1. O item 2, tem como uma de suas finalidades evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas. Exatamente isso. Uma das finalidades dos papéis de trabalho, evidenciar o trabalho de auditoria que foi realizado e as conclusões emitidas pelo auditor. Item correto. Item 3, os papéis de trabalho que não contenham inconformidades nos testes ou que não sejam conclusivos devem ser removidos e arquivados à parte dos demais papéis de trabalho. Esse item 3 também está correto. Os papéis de trabalho que não são relevantes nem devem ser arquivados, nem junto, nem separado dos demais. Vejam,
não sejam conclusivos. Ou seja, não é um papel de trabalho que faça com que o auditor chegue a nenhuma conclusão, não tem nenhum tipo de importância para a minha auditoria. Ou seja, ele não deve ser arquivado, nem junto, nem separado dos demais papéis de trabalho, ele simplesmente deve ser desconsiderado. Eu lembro que os papéis de trabalho servem para registrar todos os fatos relevantes da auditoria. Aqueles fatos irrelevantes que não me acrescentem nada para a minha conclusão, não vão ser arquivados, não vão ficar juntando informação sem uma finalidade. Então, o item 3 também está incorreto. Ou seja, apenas o item 2 está correto. A afirmativa 2 está correta, gabarito letra D. Questão 8. Assinale a alternativa que indica a finalidade para a qual é usada a documentação de auditoria. Então, finalidade da documentação de auditoria ou dos papéis de trabalho. Vou buscar a correta, então. Letra A. Assistir a equipe de trabalho na aplicação dos procedimentos de elaboração do plano de auditoria e para conhecimento da entidade auditada. Em regra, a entidade auditada não tem acesso aos papéis de trabalho. Lembre-se do que eu disse para vocês há pouco. Os papéis de trabalho são de propriedade do auditor, ele dá base para o auditor chegar às suas conclusões. A entidade auditada é referida nos papéis de trabalho, obviamente, as informações que estão nos papéis de trabalho são referentes à entidade auditada, mas ela, em regra, não tem esse acesso. Então, não é uma finalidade da documentação de auditoria dar conhecimento para ela, para a entidade auditada, dos documentos que estão ali contidos. Então, alternativa incorreta. Letra B, permitir que a equipe de trabalho não possa ser responsabilizada por seu trabalho. É o contrário, permitir que ela seja responsabilizada caso atue de forma despreocupada, de forma desidiosa, que não se preocupe, não tenha zelo profissional, não tenha cuidado na realização dos trabalhos, ou então haja com dolo, né, haja com intenção de prejudicar a empresa auditada, enfim. Os papéis de trabalho servem para permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho em possíveis questionamentos da auditoria. Letra C. Manter um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras. Até aqui tudo bem. Agora, a partir daqui, quando não houver a aceitação da empresa auditada, como nós já vimos, nós não levamos a aceitação ou não da empresa auditada essas informações. Então, o erro está justamente após essa vírgula do futuras. Por quê? Esses registros não estão relacionados à não aceitação da empresa. Eu tenho que manter registros de toda forma, desde que sejam considerados relevantes para o auditor. O auditor considere, com base no seu julgamento profissional, que aqueles registros são relevantes. Então, ele deve fazer esse registro. Letra D, permitir a condução de inspeções internas em conformidade com as exigências legais, regulamentares e outras exigências aplicáveis. Então, basta trocar aqui, para ficar correta, as inspeções internas por externas. Então, seria uma finalidade dos papéis de trabalho, permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais, regulamentares e outras exigências aplicáveis. Externas a quem? A equipe de auditoria. Então, aos participantes da equipe de auditoria, quem participou do trabalho, se eu tenho bons papéis de trabalho bem documentados, eu permito que inspeções externas cheguem a boas conclusões. Então, também estaria incorreto, já que estaria incorreto porque nós estamos tratando de inspeções externas e a alternativa está falando de inspeção interna. E a última alternativa, a letra E, assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis pela direção e supervisão do trabalho de auditoria no cumprimento de suas responsabilidades de revisão. Então, está correto. A alternativa correta é a letra E, o gabarito da questão. Questão 9. Segundo a metodologia de mercado e as boas práticas de auditoria, os papéis de trabalho podem ser classificados quanto à sua natureza em dois tipos, permanentes e correntes, como nós vimos logo no primeiro slide.
são exemplos de papéis de trabalho permanentes, exceto. Ou seja, lembrando, os papéis de trabalho permanentes são aqueles que são utilizados para mais de um exercício, para mais de um trabalho. Então, primeiro, as atas das reuniões de Assembleia Geral Extraordinária. Não, essa aí corresponde a um papel de trabalho permanente. Por quê? Porque as atas de reunião podem ser utilizados em mais de uma auditoria. Não é um documento específico para aquela auditoria propriamente dito. Letra B, as cópias do Estatuto, Contrato Social da empresa. Nós vimos há pouco que Estatuto, Contrato Social também são papéis de trabalho permanentes, porque vão ser utilizados posteriormente. Os manuais de procedimentos internos também já vimos que sim. Legislação específica aplicável ao negócio também vai ser utilizada a cada ano, não é específico para um ano. E a revisão analítica das contas contábeis, ou seja, a revisão das demonstrações contábeis, se refere a um ano específico ou a um exercício social específico. Ou seja, essa alternativa E não trata de papéis de trabalho permanentes, e sim de papéis de trabalho correntes, ou seja, o gabarito da questão. E questão 10, o auditor deve montar a documentação em arquivo e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria, tempestivamente após a data do relatório do auditor, como também nós já vimos em outra questão. Então, após a data do relatório do auditor, o auditor começa a montagem do seu arquivo final de auditoria. Espero que vocês tenham gostado das questões de documentação de auditoria. Vocês viram que são questões bastante simples, algumas até com bom senso dá para a gente resolver, entendendo a matéria mais fácil ainda, e eu tenho certeza que nesse tema nossos alunos não vão ter nenhuma dificuldade para acertar as questões das provas.